Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo sobre o segundo reinado, né? Vamos dar continuidade ao capítulo 16, falando do segundo reinado. Dessa vez, nós vamos falar da expansão cafeeira no segundo reinado, ou seja, a economia cafeeira, né, que era uma base econômica, digamos assim, era o carro-chefe do segundo reinado, porque com o aumento do consumo internacional do café, isso estimulou a expansão das lavouras cafeeiras na região sudeste e sul do país, e com isso o café passou a ser o produto mais importante da economia brasileira, principalmente no segundo reinado. Então, a planta africana, né? Ela não é brasileira, ela é uma planta que veio da África. Na África, o café chegou à Europa, né, no século XVII, e lá passou para a América. Inicialmente, ela não entra diretamente no Brasil. O café só foi trazido para o Brasil em 1727 por Francisco de Melo Palheta, que trouxe algumas sementes e mudas de café da Guiana Francesa, porque ele entra na América pela Guiana Francesa e depois vem para o Pará, né? Então, esse Francisco de Melo Palheta trouxe essas mudas, essas sementes e as plantou no Belém do Pará, né? Então, aí começa então a história do café no Brasil. No início, ele era utilizado apenas no consumo doméstico, né? Acredita-se que por volta de 1760 já existissem pequenos cultivos de café no Rio de Janeiro. Mas a sua importância econômica mesmo refletiu na expansão geográfica, né? O café vai se apresentar com a importância econômica dele na expansão geográfica. No início, ele espalhou-se pelo Vale do Paraíba, pelo sul de Minas e pelo Espírito Santo. Então, como a gente falou, no começo do segundo reinado, ele era o principal produto da economia brasileira, né? Apresentando aí 40% das exportações do país e mais da metade da produção mundial. Quer dizer, uma rápida expansão do cultivo deveu-se a 4 fatores principais, que era a abundância de terra, né, a expansão geográfica do Brasil, a abundância de terras, a disponibilidade de mão de obra escrava, né, as condições climáticas favoráveis e o aumento do consumo do produto no exterior. Então, isso fez com que o café aumentasse rapidamente e se tornasse o carro-chefe da economia no segundo reinado. Então, o café no Vale do Paraíba, né, no início do segundo reinado, já era o nosso principal item de exportação, né, e o Brasil já passou a ser o maior exportador mundial do produto, né? Como a gente diz, a primeira fase da produção teve como centro o Vale do Paraíba, né, onde os cafezais se espalharam pelos municípios fluminenses como Barra Mansa, Vassouras, Barra do Piraí e algumas regiões paulistas como Taubaté, Areias, Bananal, né, que foram as regiões onde se expandiram. Então, essas regiões elas reuniam condições naturais excelentes para o cultivo, terras virgens, terras férteis, chuvas regulares, relevo acidentado que protegia a planta dos ventos fortes que vinham do oceano. Então, o cultivo do café no Paraíba seguiu o modelo adotado na agricultura de exportação do Nordeste, da cana-de-açúcar, que era o que? Baseado nas grandes propriedades, na mão de obra escrava, né? Sem investir em inovações técnicas. Então, os fazendeiros aumentavam a produção por meio da expansão dos cafezais para novas terras, ampliando aí o contingente de escravos. E a proximidade do litoral facilitava o escoamento do produto para a Europa e para os Estados Unidos, para onde eles eram exportados. Antes da construção das primeiras ferrovias, o café era transportado por tropas de burros, de mulas ou em carros de bois até o porto, né?
que era o intermediário, e daí era colocado para exportação, ou seja, os portos exportadores, principalmente no Rio de Janeiro e o de Paraty. Então, essa expansão provocou, além do enriquecimento dos cafeicultores e da região do Vale do Paraíba, um elevado aumento na arrecadação do governo central. Com o enriquecimento, muitos fazendeiros do Vale do Paraíba foram absolvidos com títulos de nobreza que o imperador deu para indicar, assim, os barões do café. Então, embora a presença masculina, né, gerenciasse essas fazendas e fosse uma influência muito grande, mas existiam também algumas mulheres, né, que comandavam algumas fazendas. Foi esse o caso de Maria Joaquina, que após a morte do marido, ela passou a dirigir a fazenda Boa Vista, em Bananal, né? E ela passou a ser responsável por uma das maiores produções de café no período, que eram 700 mil cafeeiros. Então, a gente vê a fazenda Boa Vista, né? Aí nós temos antes a fazenda e depois, né? E a foto da Maria Joaquina Sampaio, que foi uma das grandes baronesas do café no Brasil. Então, os escravos, né? A mão de obra escrava. A região do Vale do Paraíba era bastante apropriada para a cafeicultura, né? As terras virgens, férteis, né? As chuvas regulares. Então, era abundante em terras virgens, tinha um clima favorável e a implantação das fazendas se deu pela tradicional forma de plantation, né? Que eram as grandes plantações, como aconteceu no Nordeste com a cana-de-açúcar, ou seja, grandes propriedades, cultivo para exportação e uso de mão de obra escrava. A riqueza extraída dos cafezais era produzida pela mão de obra escrava, né? Os cativos eram responsáveis por todo o trabalho do campo, preparavam o terreno, plantavam, colhiam, né? E na época da colheita, eles deviam entregar ao administrador da fazenda uma quantidade específica de grãos. Se eles não alcançassem, eles corriam o risco de receber castigos físicos, que isso era muito comum. Caso eles ultrapassassem, não, aí eles podiam receber uma pequena gratificação em dinheiro, que muitos guardavam na esperança de um dia poder comprar a sua liberdade, a sua alforria. E no começo os escravos também tinham por obrigação de conduzir os carros de bois com sacas de café até os portos do Rio de Janeiro e Paraty, de onde eles eram embarcados para a Europa. Aí vem, né, o paulista, os cafeicultores paulistas. O que aconteceu? Os fazendeiros do Vale do Paraíba empregavam técnicas agrícolas rudimentares, que é aquela bem conhecida nossa, né? A prática de queimada, limpar o terreno e, além disso, eles não utilizavam cultivos nem adubos. Então, isso fez que, com o tempo, a terra ficasse pobre. O solo da região empobreceu e os cafeicultores começaram a ver declinar as suas plantações de café. Então, com o tempo, a região, por volta de 1870, a produção declinou, né, no Vale do Paraíba. E aí os cafeicultores começaram a falir, né? E as fazendas foram abandonadas, as cidades que viviam do café ficaram com uma população reduzida, né? Então eles tiveram que, digamos assim, caminhar em direção de outras regiões. Então, foi exatamente aí o caminho do Oeste Paulista, né? Por volta de 1860, a cultura cafeira do Vale do Paraíba deu esse sinal de decadência e algumas causas explicam esse fenômeno, né? O desmatamento, as práticas de queimada, o sistema extensivo de produção, a ausência de técnicas para evitar a erosão do solo, que causou enfraquecimento das plantas e a queda da produção.
Então, com o declínio dessa lavoura cafeira no Vale do Paraíba, a economia do café entrou, né, em uma nova fase, que foi rumo ao oeste paulista, né? Rumo ao oeste paulista. Então, a região apresentava condições favoráveis ao cultivo, como solo de terra roxa, muito fértil, geografia pouco acidentada, grandes extensões de terras inexploradas, e foi esses fatores somados à adoção de novas técnicas agrícolas que possibilitaram que os cafezais do oeste paulista fossem mais produtivos, mais duradouros do que as do Vale do Paraíba, certo? Então, isso basicamente fez com que o café rumasse para rumo ao oeste paulista. Então, em busca dessas novas terras, os fazendeiros expandiram aí, né, a plantação de café em direção ao oeste paulista na segunda metade do século XIX. Expulsaram os índios, derrubaram a mata, ocuparam as terras produtivas da região de Campinas, Jundiaí, São Carlos, para o cultivo da planta. Então, nesses lugares surgiu um novo tipo de cafeicultor, mais moderno, empresarial, né, do que os fazendeiros lá do Vale do Paraíba. E, embora utilizassem mão de obra escravas, os novos fazendeiros do café passaram também a empregar o trabalho assalariado de trabalhadores livres de origem europeia, que foi o período dos imigrantes, quando eles chegaram aqui no Brasil. Então, com os lucros das exportações de café, os cafeicultores melhoravam as técnicas agrícolas, alguns começaram a diferenciar seus investimentos, cultivando parte do capital em atividades industriais e comerciais. Então, desse modo, em 1872, o ano que foi realizado o primeiro censo no Brasil, 80% da população, das pessoas em atividades, né, a população economicamente ativa do país, se dedicava ao setor agrícola, né? 13% ao de serviços e apenas 7% ao de indústria. Quer dizer, a indústria estava começando a nascer. E aí, o café, no segundo reinado, se consagrou como grande produto agrícola nacional. E aí nós vimos que os fatores que contribuíram para isso foi a grande demanda do mercado europeu, né, as boas condições do clima e do solo brasileiro, em especial no Sudeste, a mão de obra escrava e depois a imigrante. Então, o café fez surgir uma nova elite, que foi os barões do café, que dominou o cenário político e econômico nacional e causou fortes mudanças socioculturais no país. Então, aí nós temos, né, algumas imagens das plantações de café. Aí nós perguntamos, mas não existiam outras atividades agrícolas? Existia. No Brasil colônia existia o cacau na Bahia, o algodão, que era cultivado em larga escala no Maranhão, no Pernambuco, no Ceará, que passaram a ser produtos expressivos na economia brasileira. E em 1860, o algodão chegou a ser o segundo produto de exportação nacional, que era o nosso ouro branco, né? A expansão da sua cultura nesse período é exatamente por conta da consequência da Guerra da Secessão, que acontece lá nos Estados Unidos, na América Norte, na parte norte da América, que se deu de 1861 até 1865, dando vantagem, é claro, ao Brasil. E a pecuária também se desponta, embora voltada mais para o mercado interno, é a mais importante atividade econômica da região Centro-Sul. Também é responsável pela efetiva ocupação, pelo povoamento do chamado Triângulo Mineiro e do sul do Mato Grosso. E o ciclo da borracha, né, que viveu seu auge entre 1879 e 1912, sendo depois experimentado uma sobrevida entre 1942 e 1945. Isso aconteceu na Bacia Amazônica. Através da extração da borracha, surgiram as cidades de Manaus e Belém, e a ideia de construir uma ferrovia nas margens dos rios Madeira, Mamoré, surgiu na Bolívia em 1846. Como o país ainda não tinha como escoar a produção de borracha por seu território, era necessário criar alguma alternativa que possibilitasse exportar a borracha através do Oceano Atlântico.
No entanto, esse projeto só ficou no papel até o período republicano. Obrigada e vamos às nossas atividades.